Em 2022, a UE bloqueou a RT e a Sputnik, dois veículos russos. O que aconteceu com os jornalistas que trabalhavam para esses canais e como eles vivenciam a Europa hoje? É sobre isso que quero falar hoje com a senhora Ilona Pfeffer, que trabalhou para a Sputnik antes do bloqueio e desde então, bem, não mais. Senhora Pfeffer, bem-vinda. Sim, senhor Lotaz, muito obrigada pelo convite. Estou muito contente. Também estou feliz. Eu me perguntei por muito tempo, o que aconteceu com os jornalistas e as jornalistas? Você poderia talvez começar nos contando um pouco sobre você? De onde vem e como acabou trabalhando na Sputnik Deutsch? Sim, claro. Então, eu sou originalmente do Cazaquistão, que ainda fazia parte da União Soviética quando nasci e cresci lá, como parte da minoria alemã. Houve grandes movimentos migratórios da Alemanha, especialmente na segunda metade do século XIX. Foi daí que vieram os meus antepassados, primeiro para a Rússia e depois eles se espalharam. E é exatamente por isso que, basicamente, eu venho como alemã étnica da fronteira com a China, bem ao sudeste do Cazaquistão. Após o colapso da União Soviética, muitos alemães étnicos vieram para a Alemanha a convite do então chanceler Helmut Kohl. E assim também, a minha família veio para cá. E sim, depois de estudar a língua inglesa e história da arte europeia, decidi em algum momento que gostaria de seguir o jornalismo, porque isso sempre me interessou muito. Fiz uma transição de carreira e tudo acabou dando certo. Venho originalmente do rádio e, em seguida, recebi minha primeira grande missão no âmbito do CIM, o Centro de Migração Internacional, um instrumento do BMZ, o Ministério do Desenvolvimento. Fui enviado para o Quirguistão e ajudei lá a fortalecer a mídia independente. Criei um canal de rádio, formei centenas de jovens jornalistas e esses projetos, as chamadas Forças Especializadas Integradas, sempre permanecem 2 anos no local e estão diretamente subordinados ao empregador local. E esses projetos podem ser prorrogados no máximo 2 vezes, se todas as partes assim desejarem. Na época, meu empregador local gostaria que eu continuasse. Eu também teria gostado de ficar. Mas na Alemanha, o ministro mudou. E o novo ministro decidiu que não era mais de seu interesse fortalecer a mídia independente no mundo. Por isso, todos os projetos foram encerrados. Então, me candidatei a vagas em todo o mundo. E o Sputnik Alemanha foi a primeira redação a retornar ao contato. Foi assim que fiquei a Berlim para trabalhar no Sputnik Alemanha. Isso foi no início de 2016 e lá trabalhei basicamente até a proibição. Como foi que a proibição chegou até você? Quer dizer, em primeiro lugar, isso lhe custou o emprego. Você esperava por isso? Era algo que já estava no seu radar? Tipo, não, se a guerra na Ucrânia estourar, vou perder meu emprego. Sim, devo dizer que desde o início não foi fácil trabalhar para a mídia russa no exterior na Alemanha. Sempre houve dificuldades, ou seja, não se tinha exatamente a sensação de ser bem-vindo aqui. Por exemplo, quando se tratava de contextos políticos sobre os quais se fazia reportagens. E nós sempre buscamos manter o equilíbrio, ou seja, dar voz a todos os lados relevantes. Desde 2014, quando o Sputnik Alemanha passou a ter presença no país, sempre tivemos a experiência de receber recusas, ou seja, de não conseguirmos entrevistas. Quando falamos de partidos políticos, foram os da esquerda e da direita que, em princípio, conversaram conosco. O centro, de forma alguma. O mesmo valia para todos os tipos de eventos, todos os tipos de especialistas. Ou seja, sempre foi muito difícil trabalhar na Alemanha. Quando a situação na Ucrânia se agravou, nós realmente esperávamos, e claro, também discutimos internamente, que a Rússia muito provavelmente reconheceria Donetsk e Luhansk, mas não iria além disso. Ou seja, ficamos completamente atônitos e surpresos quando de fato começou essa operação especial, ou seja, quando essa guerra teve início.
Nós realmente não esperávamos por isso. Pensávamos que Putin não arriscaria algo assim. E, de fato, do editor mais jovem ao editor-chefe, ninguém viu isso chegando. Naturalmente, tivemos imediatamente uma sensação muito, muito ruim em relação ao nosso futuro. Ainda mais porque, como já mencionei, vínhamos enfrentando essas dificuldades o tempo todo e estivemos sob observação do Serviço de Proteção da Constituição por vários anos, sem que houvesse uma justificativa clara nos relatórios desse órgão. Ou seja, nada que pudesse ser atribuído a conteúdos específicos. Ou seja, sempre estivemos um pouco em uma situação ameaçada e quando tudo começou, já tínhamos a sensação de que aquilo poderia ser o fim da linha para nós também. E então tudo aconteceu relativamente rápido. Eu dei uma olhada novamente nos dados. Primeiro houve um tweet da Ursula von der Leyen, que já havia anunciado que queria proibir os meios de comunicação russos ou banir a propaganda russa da União Europeia. E depois veio a decisão oficial do Conselho da Europa, também muito, muito rapidamente. Ela foi tomada em 1º de março de 2022 e a partir daí ficamos desempregados. Preciso acrescentar o seguinte. Sou suíço, e a Suíça, embora tenha acompanhado e adotado todas as sanções da Huawei até agora, não aderiu ao bloqueio da Sputnik e da RT, com a justificativa de que isso não é compatível com a compreensão suíça de liberalismo. Afinal, é uma postura bastante antiliberal bloquear um veículo de mídia, mesmo partindo do pressuposto de que esse veículo difunde narrativas que não se apoia. Mas uma sociedade liberal deveria ser capaz de lidar com isso. O que passou pela sua cabeça nesse momento? E como você e seus colegas processaram o fato de que agora foi dito oficialmente, existem narrativas que são proibidas na UN, ou que não se quer permitir, independentemente de apoiarem ou não uma guerra, mas que essa decisão foi tomada? Eu diria que há vários níveis. Claro que existe o nível pessoal em que a pessoa pensa, poxa, agora estou queimado. Como vou conseguir trabalhar na OE se percebo o quanto as tendências antirrussas predominam aqui ou o quanto elas se intensificaram? Elas já existiam antes, mas no nível pessoal, é claro que todos ficaram preocupados. O que vai ser de mim? Provavelmente terei que emigrar ou mudar de profissão. Como vou trabalhar aqui? Quem ainda vai me aceitar? Não se olha para a qualidade, para como eu trabalhei pessoalmente, mas a gente é colocado um pouco em culpa coletiva. Você trabalhou para os russos, você não tem mais futuro aqui. Claro que isso passa pela cabeça da gente. Em segundo lugar, havia também esse nível de ameaça. Preciso dizer que recebemos uma quantidade enorme de ameaças de morte. Centenas de ameaças de morte chegaram. Um coquetel Molotov foi jogado pela janela. No terreno foi encontrada uma bomba caseira que, graças a Deus, não explodiu. Quando? Foi em fevereiro de 22 ou já antes disso? Não, isso foi nas primeiras semanas da guerra, eu diria. Essas foram realmente as primeiras consequências diretas que sentimos. A mídia também contribuiu para isso, devo dizer, e acho isso extremamente preocupante. Não vou citar nomes agora, mas foram veículos da grande mídia alemã, inclusive tabloides, que praticamente se lançaram sobre esse tema. Ou seja, publicaram, por exemplo, a localização exata, o endereço completo da redação, junto com a planta do local. Havia vários funcionários da RIA Novosti, a qual nós pertencíamos. Eles não podiam ir a lugar nenhum. Ou seja, nós, os funcionários comuns, podíamos ir para casa e talvez nos sentíssemos relativamente seguros lá. Eles não podiam sair. Então, continuaram nesse prédio e tiveram que arcar basicamente com as consequências.
O coquetel Molotov ou a bomba foi algo que eles vivenciaram. Nós, os outros funcionários, já estávamos em casa há muito tempo, também foi filmado, as câmeras estavam apontadas e, devo dizer, havia crianças pequenas nesse prédio. Isso significa que a filha de 4 anos do editor-chefe estava no prédio. A filha de 13 anos de uma funcionária da RIA Novosti também estava no prédio. E esses meios de comunicação sabiam disso e até noticiaram. E mesmo assim, eles contribuíram um pouco, ou melhor, bastante, para que essas pessoas, eu não sei quem tentou cometer esses atentados, não sei de quem vieram essas ameaças de morte, mas no fundo eles tinham todas as informações em mãos. Então, esse é o lado pessoal. O lado geral, profissional, é claro que muita coisa passa pela cabeça e nós também discutimos sobre isso. Por um lado, como já foi dito, nós estávamos desempregados naquele momento. Por outro lado, a então ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, fez mais ou menos nesse período uma fala inflamável durante uma visita à Rússia, na qual destacou, entre outras coisas, o que significa liberdade de imprensa, e que esse é um valor muito prezado no Ocidente. E, em princípio, quis dar uma lição à Rússia sobre o que é liberdade de imprensa. Eu não sei como esse conceito de liberdade de imprensa e de valores ocidentais pode ser compatível com a proibição de meios de comunicação indesejados. Em terceiro lugar, o conceito de uma emissora internacional não é algo exclusivamente russo. Pelo que sei, foram os britânicos que inventaram isso com a BBC. Os alemães fizeram o mesmo com a Deutsche Welle, os americanos fizeram com a CNN. O que eles fazem? Vão para outros países, transmitem nas línguas locais, mas sempre com sua própria perspectiva. Isso pode ser observado em todo lugar. Por que uma coisa é classificada como cobertura internacional e a outra como propaganda? São simplesmente perguntas que se pode colocar. Depois, cada um pode formar sua própria opinião. Não vejo como isso se encaixa. Por isso é ainda mais trágico o que está acontecendo. E ainda há mais um ponto a considerar. Mesmo que alguém não concorde com o conteúdo ou não esteja de acordo com este estado, não seria estrategicamente vantajoso, ao menos, saber como ele funciona? O que essas pessoas pensam, o que motiva suas ações. Talvez também para se obter uma visão um pouco mais profunda, talvez até consultar fontes originais. Não sei, são todas perguntas que passam pela cabeça da gente. Para mim, pessoalmente, isso não combina com a liberdade de imprensa e de informação, com valores liberais e, na verdade, nem mesmo considerações estratégicas. Não vejo a lógica por trás disso. Não, também não combina. É um sinal de iliberalismo, um sinal do espírito do tempo que, na verdade, não quer permitir outras, não apenas opiniões, mas também outras formas de enquadrar as coisas. É também um sinal da perda da autoridade interpretativa, ou do medo dessa perda. Mas diga-me, como era o Sputnik? Eu conhecia a RT, e ainda hoje leio a RT Deutsch, porque para mim é importante saber como os russos, ou seja, uma visão russa ou pró-russa, enxergam certas coisas. Assim como leio o New York Times, não porque eu adore a cobertura deles, mas porque quero saber como o New York Times relata determinados temas. Como era no Sputnik? Na sua opinião, havia uma interpretação claramente pró-russa das coisas. Qual era a liberdade dos jornalistas individuais para trabalhar em certos temas? O que o senhor pode nos dizer sobre isso? Gewissen Themen zu arbeiten. Was können Sie uns dazu sagen? Pessoalmente, eu senti isso como algo muito livre. Eu escolhia meus próprios temas, os apresentava. Na verdade, nunca recebi da chefia de redação uma ordem dizendo: você não pode fazer isso. No máximo, talvez isso não seja tão relevante para nós ou isso não faz parte do nosso foco principal. Por exemplo, eu gostaria de ter feito mais reportagens sobre esportes, porque simplesmente gosto de esportes e me interesso por isso. Mas não somos um canal esportivo, então. De vez em quando você pode fazer algo. Mas
Mas, no geral, especialmente em termos políticos, eu diria que a grande diferença, por assim dizer, em relação a outros meios de comunicação alemães é simplesmente que se olhava um pouco mais atentamente para o que acontecia fora da bolha. Vorgänge außerhalb der Bubble geguckt hat. Also das heißt, wenn der russische Präsident eine Rede gehalten hat, dann hat Ou man seja, isso significa que quando o presidente russo fazia um discurso, ele certamente era analisado com muito mais detalhe, reproduzido com muito mais precisão e também de forma mais extensa do que a ARD faria. Fora isso, não vejo grandes diferenças. Também trabalhei para a mídia alemã, depois para a Sputnik, e não posso dizer que houvesse grandes distinções. Não sei como a maioria imagina ou imaginava a redação, mas entre nossos funcionários, pouquíssimos eram russos. A maioria era alemã ou de outras nacionalidades. Apenas um pequeno grupo tinha o russo como língua materna. E se estou contando corretamente, apenas 3 eram cidadãos russos. Portanto, era uma redação muito diversa, com muitos temas, e pessoalmente não sofri nenhuma restrição em relação à minha cobertura jornalística. Qual era o tamanho da redação do Sputnik em alemão? A redação era dividida. Tínhamos uma sede em Berlim, que não era muito grande. Acho que no final tínhamos talvez cerca de 15 funcionários, somando tudo, incluindo técnicos, designers gráficos e assim por diante. Uma redação maior ficava em Moscou. O conteúdo vinha de ambas, sendo que Moscou produzia principalmente notícias, ou seja, notas curtas. Lá, naturalmente, também não trabalhavam falantes nativos de alemão. Isso significa que normalmente não assumíamos essas contribuições complexas. Mas fizemos isso. Ou seja, em Berlim produzimos uma quantidade menor, mas trabalhamos com conteúdos mais complexos, como entrevistas longas ou análises. Também produzimos conteúdo em vídeo e áudio. Moscou não fazia isso. Moscou era responsável principalmente por criar notícias curtas ou reescrever conteúdos de outras fontes. E foi assim que tudo se organizou. Não sei quantos funcionários havia em Moscou, mas era mais do que nós. Es gibt ja eben, Sie haben es am Anfang schon gesagt, es ist die Você já mencionou isso no começo. A mídia, como chamá-las, a mídia estrangeira, eram algumas das mais importantes mídias de propaganda ou de comunicação internacional durante a Guerra Fria. Definitivamente, a Radio Free Europe e a Radio Liberty, que também declararam explicitamente: agora vamos projetar conteúdos ocidentais para o leste, tanto quanto possível, e difundir nossos conteúdos para o exterior. O Sputnik Deutschland se via, então, como um meio de comunicação com um propósito ideológico? Ou como isso lhe pareceu no ambiente na redação? Acho que é bem claro que eles tinham um objetivo ideológico. Então minha pergunta é, o Sputnik era parecido? ideologisches Ziel. Also meine Frage, war Sputnik ähnlich? Ich würde sagen, sie haben bis heute. Also ich merke ja. Eu diria que eles ainda têm isso até hoje. Por exemplo, eu percebo a presença deles na Ásia Central e vejo isso muito claramente, também no Quirguistão, onde se chamam Rádio Azatik, ou no Cazaquistão. Sim, eu acompanho isso no meu país e vejo as diferenças na cobertura jornalística. É algo muito evidente. Pessoalmente, não tive a impressão de que houvesse uma grande motivação ideológica por trás disso, porque, como já disse, muitos dos funcionários eram alemães, nascidos na Alemanha. Eles não tinham nenhuma ligação prévia com a Rússia, nem foram trabalhar em uma emissora russa no exterior por terem uma forte conexão com a Rússia. Muitos nunca estiveram na Rússia, ou a maioria não. Eles não conheciam a política russa, na verdade não mesmo. Por causa dessa composição, eu diria que não havia uma base ideológica, nenhum alicerce. Cada um certamente tinha opiniões pessoais um pouco diferentes, mas no geral não. Eu não diria que estávamos comprometidos com uma linha específica. E como já disse e expliquei, nós sempre escolhemos nossos temas por conta própria. Os apresentávamos amanhã, depois fazíamos nossas matérias. Eu nunca vi nada ser rejeitado por motivos ideológicos. E como o senhor pensa, ou melhor, como percebeu de modo geral o panorama da mídia alemã?
O senhor disse que se juntou à Sputnik em 2016, mas já trabalhava no jornalismo antes disso. Eu também já conversei com outros jornalistas na Alemanha, por exemplo, com Patrick Barb, que disse que foi um processo gradual, levou tempo, mas ele também veio do mainstream, ou seja, da radiodifusão pública, e hoje é um crítico muito severo da forma como os temas são escolhidos e de como toda a bolha do jornalismo na Alemanha funciona, inclusive com os colaboradores independentes, que acabam automaticamente se ajustando a um determinado tema. Como o senhor vivenciou isso, digamos, nos últimos 10 anos do jornalismo na Alemanha? O senhor compartilha da minha percepção de que o jornalismo na Alemanha está se tornando cada vez mais uniforme, ou não? Teilen Sie diese Wahrnehmung oder nicht? Ja, durchaus. Da Sim, gibt es ja certamente. E há razões para isso. E também existem análises sobre o assunto. Uma conhecida minha, que é especialista em mídia e, ao que me parece, leciona na Universidade em Frankfurt, escreveu um ótimo livro sobre análise de mídia. Nele, ela também explicou de onde isso vem. Ou seja, os círculos de jornalistas, de onde vem a nova geração, já são bastante limitados. Na maioria das vezes, trata-se da classe média burguesa, pessoas instruídas de famílias acadêmicas, que também não passam por grandes dificuldades. Quase não há migrantes nesse meio, ou seja, é um grupo pequeno do qual tudo isso se origina. Existem os caminhos tradicionais para entrar no jornalismo, seja por meio de um estágio de formação, em uma emissora pública, ou em uma das poucas grandes escolas de jornalismo. E mesmo aí já ocorre uma espécie de formação, ou seja, uma formação de mentalidade, de modo que depois não é necessária uma censura vinda de cima, porque ocorre uma espécie de autocensura, já que predomina um modo de pensar relativamente uniforme. Foi assim que ela apresentou em sua análise, e para mim soou bastante lógico. Não se vê em muitas outras perspectivas, não se vê em muitos jornalistas migrantes ou pessoas que venham de outras realidades. Oder Journalisten, die eben aus anderen Verhältnissen kommen. Und darüber hinaus ist ja mittlerweile auch bekannt, dass E além disso, já se sabe que, por exemplo, nas emissoras públicas, existem diretrizes linguísticas, ou seja, instruções oficiais sobre como a redação deve noticiar determinados assuntos. Eu conheço um caso da Deutsche Welle. E lá havia regras linguísticas muito rígidas, provavelmente ainda hoje. Tive acesso a isso quando ainda trabalhava para a Sputnik, acho que foi em 2020, eu tinha o documento em mãos e também escrevi sobre o assunto. Orientações muito precisas sobre como relatar que o Oriente Médio. E isso realmente faz a gente refletir. Das gibt doch einem zu denken. Also wenn selbst die Terminologie, mit der man Então, das se até mesmo a terminologia usada para descrever algo já é pré-determinada, acho que não é de se surpreender que tudo acabe se tornando uma massa uniforme e que outras perspectivas se tornem cada vez mais raras. Além disso, é preciso dizer que os meios de comunicação alternativos têm enfrentado cada vez mais dificuldades na Alemanha. Os Nachdenkseiten, por exemplo, lutam para manter seu status. Simplesmente não é desejado que certas narrativas sejam questionadas, e isso vem acompanhado dessas restrições. Também percebemos que licenças de transmissão, por exemplo, é possível obtê-las, mas também perdê-las rapidamente. Isso é competência dos estados na Alemanha, ou seja, são as autoridades estaduais de mídia que cuidam disso e decidem novamente a cada ano. E o Sputnik era originalmente uma emissora de rádio, ou seja, o rádio veio primeiro e depois aos poucos foram surgindo outros tipos de conteúdo. Nós continuamos fazendo rádio até o fim, e eu era uma das apresentadoras lá. Tínhamos uma emissora parceira alemã que comprava nosso conteúdo e o transmitia em suas frequências. O chefe dessa emissora parceira, chamada Mega Rádio, estava sempre preocupado com o conteúdo. Não podia ser muito favorável à Rússia, ou certos temas o deixavam desconfortável porque ele vivia com o risco constante de, eventualmente, perder uma licença de transmissão em algum estado. E esses são instrumentos que, acredito, ilustram bem a situação. A liberdade de imprensa não é tão livre quanto gostaríamos de imaginar.
Será que ela existe hoje na melhor Alemanha de todos os tempos? Há limites para o que é permitido à imprensa, e os mecanismos para regular isso existem em diferentes níveis, mas existem, não é? Auf verschiedenen Ebenen vorhanden, aber es sind Mechanismen vorhanden, oder? Natürlich, natürlich. Und, das Claro, beginnt claro. bei nicht E isso começa Zulassung com o von fato de que não se é admitido em determinados eventos. Por exemplo, quando se é uma emissora ou um jornalista indesejado. Por exemplo, não se recebe credenciamento para uma festa eleitoral ou para a coletiva de imprensa do governo federal, ou então se perde o credenciamento sem ter feito nada de errado de forma concreta. Isso também inclui recusas de entrevistas, ou seja, simplesmente não se fala com a pessoa. Also, dass einfach mit einem nicht gesprochen wird. Man bemüht sich und ich kann mich erinnern, wenn wir dann mal Nós nos esforçávamos, e eu me lembro, quando conseguíamos trazer alguém de um partido que normalmente não falava conosco, era um dia de festa. Nós fazíamos questão disso. Queríamos essa diversidade de vozes, porque é assim que eu entendo a profissão de jornalista. Minha tarefa não é sair por aí espalhando uma opinião. Para isso existe o comentário, é o único gênero em que uma opinião é permitida. Mas fora isso, eu sempre procuro reunir as vozes relevantes, ou todos os fatos, para que o consumidor de mídia, ou seja, o ouvinte, o leitor, o espectador, possa formar sua própria opinião. É assim que eu entendo a profissão. eine eigene Meinung bilden kann. Also so begreife ich den Beruf. Und wenn dann eben von vornherein E quando, diese Stimmen desde o início, nicht essas da vozes sind, simplesmente weil não estão sie presentes porque não miteinander querem falar mit uns conosco, sprechen wollen, então eu dann sempre achei isso habe ich das muito, immer muito sehr, sehr lamentável e schade und frustrierend frustrante. empfunden. Por exemplo, com os verdes, eles eram particularmente veementes contra as emissoras russas. Na verdade, só o Hans Christian Ströbele falava conosco, porque ele se permitia um pouco mais de liberdade nesse sentido, e eu sempre ficava sinceramente feliz quando ele me dava um comentário. Eu o entrevistei várias vezes, porque isso ao menos trazia um pouco mais de perspectiva. Não dá para falar sempre com os mesmos dois partidos, mas essa era a nossa realidade, e isso tornava tudo mais difícil. Ja, und das macht das eben schwierig. Also wer denn hier, haben Sie denn bei Você ficou sabendo pela Sputnik que ela foi transformada, por assim dizer, em um bode expiatório, como se diz em alemão, um pano vermelho, com o qual não se pode nem ter contato? Caso contrário, a pessoa é considerada culpada por associação. As pessoas cancelam com você simplesmente porque dizem: "Ah, não posso falar com você, senão não poderei mais falar com outras emissoras." Durchaus, das haben wir erlebt. Und Com certeza nós vivenciamos isso. E culpa por associação sempre foi um termo que circulava um pouco por aí. Isso, na verdade, nos acompanhou desde o início. Acho que isso se intensificou quando online começaram a usar diferentes ferramentas que existiam para reforçar isso. Em algum momento, por exemplo, nossos conteúdos na internet passaram a ser marcados, não me lembro mais exatamente qual organização era responsável por isso, mas autoproclamados verificadores de fato simplesmente colocavam um rótulo nos nossos conteúdos. Atenção, propaganda russa. Não estava escrito exatamente assim, mas foi imediatamente destacado visualmente. O leitor ou consumidor deveria ter cuidado com esse tipo de conteúdo. Além disso, sua visibilidade foi reduzida, ou seja, nas pesquisas online, nem sempre se encontrava nosso material. Tudo isso contribui para o quadro. Eu já tinha a sensação de que havia algo sistemático nisso, algo que começou muito antes da guerra. No fim das contas, pelo menos na Alemanha, o Sputnik foi o resto do início. Sputnik von vornherein begleitet. Wie würden Sie denn, also Sie kennen ja auch O senhor também conhece o panorama da mídia no Cazaquistão. Se o compararmos com o panorama da mídia na Alemanha, onde há mais liberdade, talvez seja uma pergunta um tanto simplista ou até boba, mas existe alguma forma de comparar esses dois panoramas midiáticos? Also ich muss dazu sagen, ich kenne mich besser aus dem Kirgisistan, weil Bem, devo dizer o seguinte, conheço melhor o Quirguistão porque trabalhei lá como jornalista. E não dá para comparar dessa forma. Por exemplo, o Quirguistão caiu 50 posições no ranking de liberdade de imprensa sob o novo presidente. No momento, a situação lá é muito, muito difícil
e meus antigos colegas tiveram que deixar o país. Eles não podem mais trabalhar lá, são perseguidos, criminalizados. Então, não posso dizer que gostaria de trocar de lugar. Se é isso que você quer dizer. Sie das meinen. Also, Es ist eben ein Vergleich, Há uma comparação. A Alemanha não é uma campeã da liberdade de imprensa, mas também ainda não está no abismo. oder im Abgrund. Genau. Und meine ursprünglichen Befürchtungen, Exatamente, exatamente. E meus temores iniciais de que eu pudesse estar queimado na Alemanha não se confirmaram completamente. Depois disso, encontrei novos trabalhos. Trabalhei para diferentes meios de comunicação e não eram da grande mídia, nem públicos. Claro que também me candidatei a esses, pois devo dizer que não sou movido por ideologia. Antes eu trabalhava, por assim dizer, para o lado alemão no Quirguistão. Isso simplesmente aconteceu. Não é que eu siga uma linha específica. O que me importa é o bom jornalismo e nada mais. Então, eu estava disposto a muita coisa e conversei com muitos veículos. Devo dizer que, em resposta às minhas candidaturas, principalmente mídias alternativas entraram em contato, mas também algumas bastante consolidadas, ou seja, muito sérias aqui na Alemanha. Isso quer dizer, sim, talvez exista uma culpa por associação, e há um entendimento por parte de muitos de que não querem ter isso dentro de suas redações. Mas alguns colegas conseguiram se recolocar no jornalismo, outros mudaram de profissão. Ainda é possível trabalhar na Alemanha, eu acho, mesmo sendo alguém marcado por isso. Mas não é fácil. Acho que muitos, ao verem o currículo, dizem não posso me arriscar. Também pode acontecer de alguém de fora chegar e dizer, poxa, eu tenho para alguém que é quem para propaganda russa. Imagina o que é que tu acha esses caras flexíveis. Kann ich mir vorstellen, also dass da durchaus diese Überlegungen sind. Also es macht absolut nur Sinn. Sim, faz todo sentido, especialmente porque esse termo de culpa por associação, ou melhor dizendo, o conceito por trás dele, ainda está por aí. Também percebemos isso no contexto internacional, quando dizem, vocês são convidados da RT, e já olham torto, inclusive em círculos acadêmicos. O que o senhor aconselharia agora a jovens formados na universidade ou a estudantes que estão terminando o ensino médio e pensam em seguir o jornalismo na Alemanha? O que uma jovem jornalista ou um jovem jornalista precisa saber e ter em mente ao começar na profissão? Einfach wissen und sich bewusst sein, wenn man sich in dem Beruf begibt. Essa é uma boa pergunta. Eu ainda não tinha pensado nisso dessa forma. Acho que o jornalismo é um ofício. Ou seja, eu provavelmente aconselharia você a estudar outra coisa, ciências políticas, por exemplo, para ter uma área de especialização. Jornalismo é um ofício. Ou a pessoa tem jeito para isso ou não tem. E se tem, aprende relativamente rápido. Não sei até que ponto faz sentido tentar entrar para a mídia pública por meio de um estágio de formação. Porque isso, claro, leva tempo. Primeiro é preciso concluir o processo. E, em segundo lugar, embora haja uma boa chance de ser efetivado depois, é preciso saber no que se metendo. Man muss wissen, worauf man sich einlässt. Also ich bin nicht so, dass ich die öffentlich-rechtlichen per se. Olha, eu não sou do tipo que critica as emissoras públicas por princípio ou que as considere não recomendáveis. Mas há coisas como o fato de que é preciso cumprir certas expectativas, seguir determinadas diretrizes de linguagem. Isso certamente é uma diferença entre as emissoras públicas e a mídia alternativa. Por outro lado, a mídia alternativa muitas vezes é ameaçada por outros fatores de risco, seja o financiamento ou a perda de visibilidade quando é rotulada de determinada forma. Tudo isso tem seus prós e contras. Eu acho que o jornalismo continua sendo importante e é uma profissão maravilhosa. Journalismus ist nach wie vor wichtig und es ist toller Beruf, es ist Beruf, der auch einen selbst. É uma profissão que também leva a lidar com as coisas e a refletir mais profundamente sobre algo, ou seja, a questionar as coisas. Por isso, sim, é absolutamente recomendável tornar-se jornalista, se houver paixão, interesse e talvez um pouco de talento para isso. Mas qual caminho seguir? Seja pelos meios públicos, pelas escolas especializadas de jornalismo, ou mesmo como alguém que vem de outra área, é algo que realmente precisa ser avaliado. O que é importante para mim? É importante ter um emprego fixo
E bem remunerado? Claro, isso é importante. Mas até que ponto estou disposto a fazer concessões, especialmente no que diz respeito à minha liberdade na forma de relatar? Meine Freiheit in der Berichterstattung angeht. Mas apesar de todas as críticas ao que aconteceu na UEE e na Alemanha, qual é a sua conclusão hoje? Ainda é possível fazer bom jornalismo na Alemanha. Só não é fácil. E é preciso entender o campo minado em que se está pisando, certo? Natürlich. Und, es gibt Claro. gewisse E existem Automatismen, certos automatismos que eu simplesmente observo, man dann e é aí que schnell rapidamente se chega aos limites do que pode ser dito. Então, quando se trata de guerras, preciso dizer, considero toda guerra errada, porque são sempre os civis que sofrem as maiores perdas. Isso significa que eu, pessoalmente, também não posso apoiar a guerra na Ucrânia, porque são alguns poucos que decidem o destino de muitos, e são esses que acabam sofrendo. Die über das Schicksal von vielen entscheiden und die dann darunter leiden. Aber, wenn man über Mas quando se discute sobre essa guerra e seus impactos, inclusive sobre o nosso trabalho como jornalistas, e se ousa, por exemplo, fazer uma comparação ou questionar por que isso está acontecendo agora com a Rússia, essa postura coletiva anti-russa, essa agressividade em todos os canais, por que isso nunca aconteceu nas guerras ilegais da OTAN? Então, rapidamente vem o argumento. Isso é whataboutism. Eu não sei. Aparentemente, não é permitido questionar ou comparar essas coisas. Esses são os limites do jornalismo que eu percebo, mesmo aqui na supostamente livre Europa e Alemanha. freien Europa und Deutschland. Então o jornalismo é tão livre quanto o próprio jornalismo se permite ser. E a tesoura na cabeça, o conhecimento sobre como se deve relatar para ainda permanecer no agradável discurso público, esse conhecimento existe. E dentro desse limite, o jornalismo na Alemanha se move em grande parte. Então, autolimitação no momento, ou, se entendi corretamente. Ja, irgendwo schon. Und dann, natürlich, Sim, wenn de wir certa jetzt eine forma. Ausgabe der Tagesschau haben, da E passiert então, é claro, quando assistimos a uma edição do Tagesschau, há uma pré-seleção. É evidente que não se pode noticiar tudo o que é atual e importante no mundo hoje. Há uma escolha. As reportagens são curtas, o que significa que as informações são apresentadas de forma extremamente resumida, às vezes em detrimento da veracidade. Ou seja, certos aspectos são transmitidos de forma incompleta ou até distorcida, especialmente quando se trata de questões complexas. Isso quer dizer que talvez não seja uma autocensura no sentido de limites do que pode ser dito, mas naturalmente sempre há uma seleção e ela segue uma determinada narrativa. Isso é perceptível, especialmente em relação a temas sensíveis como os conflitos no Oriente Médio ou na Ucrânia. Acho que qualquer um poderia concordar com isso. Ich glaube, das könnte jeder unterschreiben. Certo. Muito obrigado por esse panorama. Há algo que ainda seja importante para você? Algo que ache essencial, que se saiba, quando se fala sobre o desenvolvimento do jornalismo na Alemanha? Ou já cobrimos os temas mais importantes? Ja, doch, vielleicht. Also, Sim, talvez. É algo que não diz respeito apenas ao jornalismo, mas à sociedade e à política como um todo. Simplesmente o desejo de saber ou de compreender que eu sinto falta. E aqueles que se empenham nisso, como, por exemplo, Gabriele Krone-Schmaltz, que já há muitos anos se dedicava a tentar compreender a Rússia, isso não significa aprovar a Rússia ou a política russa, mas apenas o esforço de tentar entender antes de formar um juízo. E isso é algo que, infelizmente, está sendo cada vez mais demonizado justamente na Alemanha. Compreender a Rússia já se tornou um palavrão. E já era assim antes mesmo da guerra. E eu acho isso muito, muito lamentável. Quer dizer, não é preciso aprovar, mas é preciso, ao menos, tentar entender. Já falamos brevemente sobre isso no início, e é isso que eu gostaria de ver. Ajuda muito viajar e conhecer as pessoas, ou pelo menos consumir seus conteúdos sem o filtro da própria bolha. Percebi que se obtém resultados bem diferentes quando se pesquisa um tema no Google ou no Yandex, o Yandex, o motor de busca russo.
Dá para perceber que existem certos filtros, resultados completamente diferentes e, em alguns temas, até imagens diferentes. Die man dort findet, unterschiedliches Bildmaterial. Und ich würde jetzt mal unterstellen, dass E eu diria agora que os resultados do Yandex não são todos, ou em sua maioria, propaganda russa, pré-selecionados e organizados, mas que no fundo cada um enxerga as coisas através de sua própria lente. Há o motor de busca ocidental e o motor de busca oriental, e o mesmo vale para os conteúdos jornalísticos em geral. Então, o que se pode descobrir? Nas minhas pesquisas eu gostava muito de usar ambos em paralelo, simplesmente para extrair o máximo possível de perspectivas, de pontos de vista, ou até de questões que talvez não surgissem se a gente usasse apenas uma visão, um motor de busca, ou consumisse apenas mídia ocidental ou apenas oriental. westliche Medien konsumiert oder nur östliche. Das gilt ja in beide Richtungen. Und Isso vale para os dois lados. E é algo que eu gostaria para o futuro, que isso volte a ser um pouco mais aberto. Ou seja, que o olhar seja um pouco mais aberto, a disposição de se envolver e pelo menos de se familiarizar e querer entender. Como eu disse, mesmo que no fim se chegue à conclusão de que se diga não, eu não acho isso certo, rejeito esse ponto de vista, tudo bem. Mas antes disso, dedicar-se ao assunto, realmente lidar com os conteúdos e as formas de pensar, Das würde ich mir auch wünschen. Ich würde mir wirklich wünschen, dass Eu também gostaria disso. Eu realmente gostaria que voltássemos a dar ao verbo entender uma conotação positiva em alemão e que não o equiparássemos mais à justificativa daquilo que se tenta compreender. Muito bem, Sra. Pfeffer. As pessoas que querem acompanhá-la ou que gostariam de seguir o seu trabalho, aonde elas devem ir? Onde a senhora está publicando atualmente? Wo sollten die hingehen? Also wo publizieren Sie so im Moment? Atualmente, não estou atuando principalmente como jornalista, mas sim como porta-voz de uma editora. De vez em quando produzo conteúdos jornalísticos, mas isso acontece mais sob acordo e para diferentes meios de comunicação. Quem quiser se familiarizar um pouco com o que fiz mais recentemente, pode, por exemplo, ler meus artigos na Hintergrund, ou seja, no site hintergrund.de. Lá escrevi alguns artigos mais longos sobre diversos temas. Längere Artikel geschrieben zu unterschiedlichen Themen. Mein Hauptinteressengebiet ist die internationale Politik. Meu principal campo de interesse é a política internacional, e nesse tema pude escolher livremente os assuntos e escrever de forma bastante abrangente, o que considero uma bênção, pois assim é possível abordar muitos aspectos diferentes. Quem quiser se aprofundar nisso, ainda pode encontrar os artigos lá. Infelizmente, todos os trabalhos da Sputnik foram, por assim dizer, banidos do espaço público. Já não se encontram mais, a não ser pela Wayback Machine. Mas isso é super legal. Aqueles conteúdos que eles apresentam estão naquela figura do Hintergrund. Die es nachzulesen lohnen würde, wer sich interessiert, wären dann auf Hintergrund zu finden. Okay. Por favor, dê uma olhada no site hintergrund.de. Também colocarei o link na descrição deste vídeo. Sra. Ilona Pfeffer, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Ich danke Agradeço a vocês.